nome é Cláudia, eu sou jornalista e escritora e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre os 2 livros que eu acabei de lançar. Sejam bem-vindos! Em 2023 eu perdi minha filha. Ela morreu em maio daquele ano das complicações de uma doença autoimune. Ela tinha 33 anos, era uma pessoa excepcional, uma médica muito competente, amada pelos pacientes, muito querida pelos amigos. E uma filha extraordinária. E além desse vínculo de mãe e filha, nós tínhamos um relacionamento muito profundo, de afinidade espiritual. E era tudo muito intenso. Nosso mundo virou de cabeça para baixo, né? Ela era tudo para mim. E como é de se esperar com qualquer pai, qualquer mãe que perde um filho, nós ficamos sem chão. Tudo parou, tudo ficou estagnado e foi muito difícil dar os próximos passos daquele ponto em diante. É claro que os amigos nos acolheram e nós fomos muito bem cuidados e amparados e por meses a fio. E foi isso que nos ajudou a sobreviver. Sem essas pessoas compassivas que estavam em volta, e solidárias e amorosas, teria sido impossível. Acontece que lá pelas tantas, 9 em cada 10 pessoas que se aproximavam para conversar com a gente tinham uma mesma dinâmica de discurso. Era alguma coisa que começava do tipo: olha, Deus está no comando, Deus sabe de todas as coisas, e Deus conhece todas as razões. O resumo da missa era: olha, foi Deus que quis assim. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Eu comecei a me sentir incomodada e esse incômodo virou uma irritação. Eu comecei a ficar irritada. E aí, de repente, eu já estava incomodada por estar incomodada, né? Por que eu estava sentindo aquilo? Por que aquilo me irritava? Por que aquilo me incomodava? Porque, afinal de contas, era a minha crença. Eu também acreditava que Deus conhecia todas as razões e que os motivos divinos são insondáveis. Então, se era a minha crença, por que eu estava tão irritada com aquilo? Por que aquilo estava me abalando, né? E eu levei um tempo para elaborar a questão. Aos poucos, eu comecei a compreender que, antes de mais nada, não era aquilo, era só a primeira parte da argumentação. A ideia era de que, se Deus quis assim, e Deus sabe de todas as coisas, eu poderia deixar de sofrer. Então, parar de sofrer seria até um testemunho de fé, porque na medida da minha fé eu me refugiaria no discernimento divino, que sabe de todas as coisas e que, portanto, fez o melhor. Eu podia até não compreender, mas aquilo era o melhor, e eu podia abrir mão do meu sofrimento, ou pelo menos não sofrer com a intensidade que eu estava sofrendo. E aí, diante dessa percepção, eu comecei aos pouquinhos a elaborar a situação, a tentar entender do que se tratava a minha irritação, de onde ela vinha. Aos poucos eu percebi que a ausência dela se tornou o centro da minha vida. A ausência da minha filha ocupou todos os espaços. A minha existência inteira, o centro da minha existência inteira, em todos os aspectos, era a ausência dela. E ali tinha um paradoxo, porque essa ausência ocupou tudo de tal forma que se tornou a presença principal da minha vida, né? E dentro dessa presença, desse paradoxo, estava tudo. Estava tudo que ela é, que ela foi, que ela vai continuar sendo para sempre. Estava todo o amor, todas as emoções, estava o trauma da perda, a dor e o sofrimento do adoecimento dela, a dor e o sofrimento da morte. Estava tudo, estavam as dores, os amores, estava tudo ali dentro. Então eu vi com muita clareza que aquilo era indissociável. Eu não podia tirar a dor e o sofrimento daquilo. Se eu deixasse de sentir aquela dor e aquele sofrimento, pelo menos naquele instante,
era como se eu esquecesse dela em alguma medida. E a única saída, ficou muito claro para mim que a saída, se houvesse alguma, era através da dor, era através do sofrimento. Eu tinha que atravessar. E sabe que isso é uma coisa que vai muito contra a nossa natureza, porque desde sempre a gente aprende que qualquer desconforto precisa ser aplacado. A gente tem que fazer alguma coisa para acabar com a dor, com o desconforto, com qualquer tipo de sofrimento que surja, né? A gente, na maioria das vezes, faz isso de um modo equivocado. A gente come, bebe, se droga, faz sexo, consome, arruma, sei lá, um projeto de manipulação em poder. E normalmente, quando a gente toma essas medidas equivocadas para sair do desconforto, isso tem um efeito muito breve. Rapidamente passa aquela sensação de saciedade e a gente volta a se sentir vazio. E esse vazio está mais escuro e mais profundo. E a gente está lá faminto de novo, né? Querendo uma outra coisa que nos preencha, uma outra coisa para comer, para beber, mais um like, mais uma aprovação, mais um olhar que nos veja como ser. Então, está na nossa natureza esse mecanismo de fugir do desconforto e perseguir o prazer. E naquele momento eu vi com muita clareza que não podia ser. Eu tinha que aprender a viver sem anestesia. Quando eu me dei conta da encrenca, né, de que eu estava tão irritada, era por causa disso, porque estavam tentando me fazer uma proposta de pacificação em cima de uma situação que era indissociável. Eu não podia separar a dor e o sofrimento daquele universo que eu estava experienciando no momento. Eu também me dei conta naquele instante de que seria necessário uma fé hercúlea. Eu tinha que ter uma fé muito bem alicerçada, porque qualquer coisinha mais frágil não ia sustentar aquela dor que era avassaladora. Então eu tinha que agir para sustentar a minha fé. Eu precisava permanecer na dor e aguentar o tranco. E o que eu ia fazer para fortalecer a fé? A primeira coisa que eu pensei foi em saúde mental, porque sem saúde mental, sem mínimo de saúde mental, eu não conseguiria fazer nada, muito menos sustentar a fé, né? E em termos de saúde mental, eu dei muita sorte, porque eu tinha começado a fazer terapia desde menina, desde 20 e poucos anos de idade, e fiz ao longo da vida. Então, eu tinha ali ao meu alcance as ferramentas da psicoterapia, da psicanálise, já sabia mais ou menos quais eram as dinâmicas de ego, de criança interna, de resistência. Eu já conseguia enxergar onde estavam as minhas encrencas e tinha essas ferramentas ali disponíveis ao meu alcance para poder tratá-las. Aí, junto disso, claro que eu botei isso em prática, né? Fiquei atenta, coloquei minha consciência sobre isso. E junto disso, aquelas práticas ordinárias que a gente faz, né? Que são essenciais. Eu voltei a meditar todo dia, por disciplina, você tem que se determinar a fazer, né? É remédio, então tem que ser feito. É ali todo dia meditação, atividade física, uma caminhada, alimentação correta, enfim, essas coisas que todo mundo sabe como funciona. E o outro caminho era o caminho espiritual, onde também as coisas não eram assim alienígenas para mim, porque eu sempre tive um olhar espiritual sobre a vida, muito além da religião. Assim, minha família de origem era católica, eu estudei muitos anos em colégio de freiras franciscanas, mas depois disso eu passei por várias religiões em minhas buscas, né? Eu transitei por várias religiões. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da questão de, na medida em que somos espíritos, tudo que nos concerne em alguma medida é de ordem espiritual. Então, é de se ter esse olhar sobre a vida, um olhar que coloca as coisas, que olha o aspecto espiritual de tudo que se passa. Isso também estava ali, não era uma coisa desconhecida. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que revisitar os assuntos. Tinha que revisitar, tinha que fortalecer, tinha que aprofundar. E aí eu comecei a estrada.
uma das primeiras coisas que eu fiz foi voltar a aprender, buscar coisas novas, novidades. Aí eu voltei para a faculdade, fiz 2 cursos de astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina e comecei a estudar física de partículas. Esse universo quântico é impressionante, o diálogo que ele tem com as questões existenciais, né, que ele pode proporcionar com as principais questões filosóficas do ser humano. Então, a gente vê a realidade do mundo quântico, os fenômenos que ocorrem ali no universo quântico e consegue elaborar hipóteses para o macro, né? Para a nossa realidade, para o nosso fazer paralelo com o nosso psiquismo, com os nossos comportamentos e, por conseguinte, também com a nossa trajetória espiritual. Que nesses assuntos que eu comecei a revisitar, além das coisas novas que eu estava aprendendo, eu fui chegar nas experiências de quase morte. E esse é um tema que eu tive o primeiro contato lá na década de 1980. Eu li o livro de um psiquiatra norte-americano chamado George Rich, que teve uma morte clínica na juventude, passou por uma experiência muito forte. E essa experiência foi determinante na vida dele. Em função dela, ele mais tarde estudou medicina e depois se especializou em psiquiatria. E já com a carreira estabelecida, ele lança esse livro, que é O Voltar do Amanhã, contando a experiência que ele teve. E aí, logo depois, em seguida, eu li os livros do Raymond Moody, que é um outro psiquiatra norte-americano, colega desse primeiro, que, impactado com a experiência do primeiro, ele desenvolve um estudo precursor sobre experiências de quase morte. Inclusive é ele que nomeia o fenômeno como experiência de quase morte. E ali ele consegue identificar 12 passos fundamentais do processo que eram comuns para a maioria das pessoas, como o túnel, a luz, se ver fora do corpo, uma sensação de limite a não ser ultrapassado, uma presença, enfim. E nos 20 e 30 anos que se seguiram a essas leituras iniciais, né, a essa minha porta de entrada no tema, eu fui me atualizando. Ia surgindo uma coisa nova, aparecia no radar, eu ali lia, enfim, esporadicamente aquilo ia aparecendo e eu ia me atualizando. Mas nesse momento eu queria saber o que estava sendo feito de ponta. Então eu fui ver as pesquisas dos últimos 5, 10 anos, li uns artigos científicos muito bons, fui atrás dos pesquisadores da área, né, mais notórios, como o Bruce Greyson, o Sam Parnia, enfim, eu falo desses estudos aí no livro. E fui também pelo campo da neurociência, conscienciologia, porque essa pergunta da consciência eu acho que é o santo grau da neurociência, né? Será que uma coisa material como o cérebro consegue mesmo criar uma coisa tão imaterial como a consciência? A consciência está ou não atrelada ao cérebro? Pelas experiências de quase morte, não. A consciência está além do cérebro. É muito curioso, né? E aí comecei a retomar tudo isso e naturalmente eu fui para o YouTube, né? Que ferramentas que a gente tem? A gente vai para as universidades, a gente lê os artigos e esse meio digital é por onde a gente navega. E no YouTube eu encontrei muita coisa. Gente, muita coisa louca, tá? Muita coisa assim dificílima de ser digerida. Tem muita gente fora da casinha e tal, mas achei coisas também maravilhosas. E entre elas, eu achei um canal chamado Afinal, o que somos nós? Lá, um físico entrevista pessoas que tiveram experiências de quase morte e outras experiências místicas. Mas o bacana da história é que assim, eu não conseguia observar nenhum viés nele. Viés de confirmação, nenhum tipo de viés e muito menos juízo de valor. Ele não emite juízo de valor. Ele não interfere, ele deixa que o entrevistado faça o seu relato de modo limpo. Então isso resulta num banco de dados excepcional, porque não está contaminado, não é influenciado de forma alguma. Né? E eu fiquei fascinada e fui assistir os relatos, e assisti 1, 2, 3, 10, depois vi dezenas e dezenas e dezenas.
E em algum momento eu comecei a tomar notas, porque tinha muita coisa do que eu já conhecia, que eu já havia, que estava na literatura a que eu já tive acesso, e tinha muita coisa inédita, que era informação nova. Então eu tinha que fazer aquelas notas para poder compreender melhor. Quando fez um ano da morte da minha filha, eu escrevi uma carta a ela. E a partir daquela carta, eu voltei a escrever. Eu comecei a escrever minhas reflexões, escrevi umas crônicas, montei um blog, comecei a publicar essas crônicas lá nesse blog. Inclusive esse blog, que se chamava Vejo Como Sou, tinha um mote, que era essa dinâmica projetiva que todo mundo tem quando descreve o mundo, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente enxerga o que está fora, mas a gente enxerga do ponto de vista da nossa janela interna. Então, na verdade, as ferramentas que a gente tem, que a gente desenvolve ao longo da vida, a forma de perceber a realidade, ela está impregnada dos nossos valores, das nossas crenças, dos traumas, das dinâmicas emocionais, psíquicas. E quando a gente relata a realidade que está vendo, na verdade a gente está descrevendo a si mesmo, porque é o que a gente é, aquilo que a gente vê, né? Então a ideia era, eu falo do que eu vejo, mas se o que eu vejo sou eu falo é de mim. Então esse era o mote, era uma brincadeirinha que tinha com o nome do site. E esse site, né, esse blog, acaba virando o livro de crônicas, que é Vejo Como Sou, uma estrada sem fim. Acontece que ali naquelas crônicas tinham temas que eu olhava e falava, nossa, eu tenho necessidade de falar mais sobre isso. Eu queria aprofundar, mas é uma crônica, né? Ela tem um tempo, ela tem um tamanho, a gente não pode entrar pela escrita indefinidamente. E aí começou a surgir a ideia do livro. Eu falei, vou escrever isso, vou para um livro, vou pegar esses temas que eu quero aprofundar, porque na verdade, gente, eu vou ser muito franca com vocês, eu não tenho, a minha questão do escrever é muito mais uma ferramenta de trabalho interior do que qualquer missão literária. Eu não tenho missão literária. Lá no meu passado, quando eu era garota, adolescente, enfim, eu adorava ler e sonhava escrever um dia e tal, mas isso ficou de lado depois. Eu toquei a vida por outros rumos e a escrita dos meus dias virou jornalismo, depois comunicação de governo, marketing, propaganda, texto institucional, enfim. A escrita literária ficou de fora, né? E eu fui resgatar isso a partir da carta que eu escrevi à minha filha ali, quando ela completou um ano de morte. Então, não tinha essa ambição literária, é realmente uma ferramenta de trabalho interior. Aí eu comecei a selecionar esses temas e falei, ali, vou começar a trabalhar num livro. Quando eu me dei conta do volume de conteúdo que eu já tinha feito, das notas, assistindo às experiências de quase morte daquele canal, eu falei, nossa, esse material não pode ser descartado. Esse material é muito bom, é muito rico. E eu falei, eu vou levar para o livro, eu vou levar para lá e eu tenho que colocar, inserir isso lá de alguma maneira. E quando eu tomei essa decisão, o material meio que se autogestou, porque por trás de cada relato de EQM tinha um ser humano. Eram relatos riquíssimos, coisas que a gente não pode desconsiderar, que as pessoas falam, ah, mas aquilo aí é o que alguém conta. Ali tem argumento suficiente para mandar qualquer um para a cadeira elétrica. Então é muito consistente e dialoga de uma forma incrível com os temas que eu queria falar. Eu queria falar de física, astrofísica, para descrever o funcionamento do universo, para perguntar se existe uma fonte, se é um projeto inteligente, e o que é essa fonte, como isso funciona. Então, assim, a consciência, ela está ou não, como eu mencionei ainda há pouco, atrelada ao cérebro, e as questões existenciais, né? Essenciais que todo mundo faz desde que o mundo é mundo. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? E tudo isso estava nas EQMs. Então acabou que resultou num diálogo muito bom. Eu consegui fazer a ponte
entre as coisas e conseguir falar de ciência como eu queria falar, porque a ciência, ela me dá um lastro que me acalma. Eu gosto muito de ver os avanços científicos, de entender essa luz que eles jogam sobre o funcionamento do mundo em que a gente vive, né? Sobre o nosso funcionamento. Então é muito interessante ver a ciência, mas também não dá para ficar só na ciência e desconsiderar o subjetivo. O subjetivo também é real e nós somos feitos de ambos, né? Do que a ciência demonstra em laboratório e também do subjetivo, que não foi demonstrado, mas que está na natureza humana, mas que está na vivência humana, nas percepções humanas, desde que o mundo é mundo, e está aí sendo contado, narrado, verificado, repetido, confirmado, né? E é assim que surge o livro Fragmentos. São fragmentos, fragmentos desses relatos de EQM, que por sua vez são fragmentos de vidas das pessoas que estão ali relatando, fragmentos da minha dor, do meu sofrimento, desse meu processo de luto, que hoje eu compreendo que não é um processo do ponto de vista de que finda, porque eu sei que eu vou terminar meus dias ainda em luto e vai ser uma elaboração eterna. E são fragmentos disso também, fragmentos da ciência, do que está sendo pensado aí por essas mentes brilhantes, do funcionamento do nosso universo, né? E é isso, ele foi feito dessa colcha de retalhos. E eu acho que é a forma como a gente percebe o mundo. Ninguém tem uma compreensão total da verdade, né? Nem da realidade. A gente tem sempre a visão parcial, são porções. A gente percebe um fragmento aqui, outro ali, e vai costurando, vai juntando e fazendo essa coxa de retalhos gigantesca, que é o despertar da nossa consciência no final das contas, não é mesmo? A verdade é que a gente tem as narrativas da gente, né? E a gente vai sofisticando essas narrativas, deixando elas mais complexas e rebuscadas. Mas a verdade é que, pelo menos comigo, o núcleo duro, aquilo que me motiva, a força motriz das minhas narrativas hoje, são coisas muito essenciais. Eu quero saber se a gente morre ou não morre. Se a gente não morre, se a gente continua, cadê minha filha? É isso que me move. Esse é o núcleo duro, é a força motriz que me faz trabalhar, prosseguir, ir adiante. São essas questões. E eu acho que, no fundo, há questões essenciais que são comuns, que são coletivas para todo mundo, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido de tudo isso? A gente está aqui para quê? A gente está aqui para aprender? Aprender por quê? Para evoluir? Evoluir para quê? Então, assim, cadê a fonte? Tem uma fonte? Né? Onde é que está Deus? Há um projeto? Ou tudo é acaso? Então, eu acho que as questões são muito coletivas. Todo mundo quer saber a mesma coisa. E por mais que a gente sofistique, que a gente vá pelo caminho da ciência, ou por uma filosofia muito profunda, no fundo, é isso que a gente quer. A força motriz é essa. Pelo menos para mim é isso que eu quero saber. A gente morre ou não morre? Cadê a minha filha? Se a gente não morre, onde é que ela está? É isso que me motiva. Então é isso. Um dos livros é esse aqui. Eu Vejo Como Sou, Uma Estrada Sem Fim. Eles foram lançados pelo Clube de Autores e pela Amazon. Essa aqui é a edição de capa fosca do Clube de Autores. Esse aqui é da Amazon, a capa é brilhante. É um livrinho tranquilo de se ler, porque são crônicas e reflexões e alguma escrita poética. São 200 e poucas páginas com ilustrações. É um livrinho bem tranquilo. Eu trato de temas cotidianos, eu falo dos meus bichos, falo de animais, falo de coisas engraçadas e falo de alguns assuntos meio densos também. Falo de suicídio, de morte, de luto, de consciência, mas eu acho que é uma leitura bem tranquila. E o outro é o Fragmentos,
que é este aqui. Aqui o bicho pega um pouquinho, é um livro mais denso, são 690 páginas e trata de muita ciência também, né? Aqui tem as experiências de quase morte e o que eu concluí sobre elas. E tem as buscas que vão passando pelos os corredores da ciência e da filosofia e da psicologia, do comportamento humano, enfim. Na verdade, não houve um projeto. Os dois são uma expressão do meu processo de luto e é o que eu estava vivendo no momento. Eu até pensei na questão da ciência, mas eu procurei deixar o mais palatável possível, como uma contadora de histórias. Eu acho que funcionou, eu acho que deu certo e eu não podia me omitir de falar de ciência, porque para mim era uma parte fundamental do meu processo. Aqui essa é a versão do Clube de Autores, é uma capa fosca, do Clube de Autores tem orelha, tá aqui, né? Tem orelhinha. Já da Amazon, a Amazon ela faz as publicações sem orelha. Eu prefiro com orelha, né, gente? Vocês já viram, só que no tom do que eu observei, né? É uma capa, aqui essa é fosca, essa não. A edição do Clube de Autores também está à venda no site da Amazon, amazon.com e .com.br, tá à venda lá. Os dois foram feitos em versão impressa e e-book. Se você é assinante do Kindle, ele é gratuito para assinantes. Se você não é, pode entrar na Amazon de vez em quando, que tem sempre promoções que fica lá 2 dias ou 5 dias para baixar gratuitamente e tal. Mas, de modo geral, eles são muito acessíveis. E tanto no site da Amazon quanto do Clube de Autores e nos outros parceiros onde eles estão à venda, tem 50 páginas de degustação livre, que é o máximo que eles permitem, eu coloquei o número máximo de páginas. E também nas minhas redes sociais, no Instagram e Facebook, tem trechos das 2 obras. Aí vocês podem ir lá, conferir, ver se vocês gostam. Se gostarem, compartilhem com seus contatos, contem aos amigos, porque eu vou ficar muito feliz mesmo de saber que eu estou aí nessa estrada, de mãos dadas com mais gente. É isso. Olha, muito obrigada por me assistirem aqui e eu espero que a gente volte a se encontrar aqui no canal em outros momentos, porque tem assunto aí para a gente conversar para mais de metro, não é mesmo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Ciclo que vai, ciclo que vem, nada se perde, tudo faz bem. A dor passou, o tempo levou, a alma sentiu, mas se libertou. Solta esse nó, respira em paz, deixa que a vida mostre o que faz. O que passou virou lição, agora é tempo de expansão. Ciclo que vai, ciclo que vem, solta o passado, deixa fluir.